ali para o casal. Deus quer que o casal seja unido, igual uma cidade, irmãos, igual os levitas. Seja para vamos louvar esse louvor no culto de hoje. Se o grupo, se a banda não tiver no mesmo acorde, na mesma melodia, o louvor não vai sair, o louvor não vai fluir. Nós não vamos sentir a presença de Deus nesse louvor. Da mesma maneira, regente com os jovens, né? Como aqui teve o ministério de dança, se todos não ensaiarem, se todos não fizermos o mesmo passo, não será aquela perfeita adoração. E é assim a igreja, irmãos. Diga ao seu irmão ao seu lado: Deus quer que nós sejamos unidos. Olha bem no olho dele, só bem linda aqui do seu lado aí. Diga: Deus, Ele fez você, Ele fez a mim, e somos corpo. Ele é a cabeça. Outra hora, todos na igreja. Irmãos, e também ali, abra sua Bíblia comigo também. Eu procuro ser breve, não quero dar os irmãos. No livro de Coríntios mesmo, igreja, no capítulo 3. Aleluia. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, encontraram? Olha que o Espírito, irmão, de desunião ali estava acontecendo na igreja de Corinto. No meu tema está assim: o Espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, capítulo 3, Coríntios, 1 Coríntios, e eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais cresces e conforme o Senhor deu cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Olha, irmão, que o apóstolo Paulo estava ali passando pela igreja, o que estava acontecendo. Paulo tinha tanta dificuldade, porque ali ele não poderia, ele estava tratando a igreja, aquela igreja ali com uma criança. Ele não podia trazer aquela palavra: ei, até quando eu tenho que ensinar vocês, irmãos? Até quando eu tenho que falar para vocês? Vocês são carnais, entre vocês há inveja, dissensões, há brigas. Como nós podemos assim caminhar com Cristo? Como nós podemos? Você explica: eu estou mandando, eu estou fazendo. Aí eu vou dar, mas eu que reguei. Meu irmão, sai daqui na presença do Senhor, você tem a sua recompensa. Você não precisa querer puxar o tapete do seu irmão. Ei, você não precisa querer puxar o tapete da sua irmã, porque nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas quem dá o crescimento, igreja, é Deus. É Deus que dá o crescimento na obra, é Deus que dá o crescimento na igreja, é Deus que faz o crescimento na sua vida. Oh, aleluia, entra sua mão, igreja. Adora, Senhor, glorifica, exalta. Aleluia. Deus está dando igreja onde, jovem? Ele está dando crescimento na sua área, nos seus estudos, igreja, na sua família, na sua área sentimental, na sua área financeira. Deus hoje Ele quer dar o crescimento em todas as áreas da sua vida. Mas para isso, diga assim comigo, irmãos: eu tenho que tirar de mim a briga, a contenda e a desunião. Amém? Para nós podermos, irmãos, servirmos a Cristo. Tudo isso de nós tem que esvaziar. Nós somos humanos, nós somos servos de Cristo, mas ainda assim, irmãos, é simples você analisar. Lembra do seu passado, lembra de onde Deus te tirou, olha onde Deus está te colocando agora, meu irmão, e mantenha-se assim, mantenha-se firme e forte na presença do Senhor, porque Ele vai completar a obra de Deus na sua vida. Ele vai te capacitar, Ele vai te enviar no tempo certo, é no tempo dele. Não deixa que os aplausos te tirem da presença de Deus, não deixe isso entrar no seu coração. Nunca olhe assim, quando você louvar, quando você adorar, quando você ministrar a palavra do Senhor: ah não, a minha voz é mais presente do que todos aqui. Ah não, sem mim aqui essa igreja não caminha. Não, o meu dízimo é mais alto aqui nessa igreja. Irmão, em nome de Jesus, tire isso de você. Esteja você
unindo, amém? Deus está unindo hoje. Toda a confusão já caiu por terra, irmãos. Deus está unindo a igreja, Deus está unindo. Oh, glória. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, meus irmãos. Aleluia. Já estão encerrando. Aleluia. Oh, glória. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Oh, glória. Os irmãos encontraram? Digam amém bem alto. Glória a Deus. Diz assim a palavra: nada passais. Diga nada. Por contenda, diga contenda. Por vanglória. Mas por, diga comigo, humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um vale também para o que é dos outros. Olha, irmãos, o Senhor está dizendo aqui: nada passa, meus irmãos, por contenda, por vanglória. Faça humildemente. Você não está fazendo por homem, igreja. Você está fazendo é para o Senhor. Você está fazendo é para Deus. E Deus lhe deu o seu filho, Ele deu aquilo de melhor que deve que Ele dá para nós, irmãos. E é o que nós devemos dar a Deus, igreja. Quando você pisar seu pé aqui nessa casa do Senhor, vem aqui, entregue-se, dê a Ele o seu melhor, aleluia. Dê a Ele o seu melhor, glória. Se você dê a Ele o melhor, porque Deus, irmão, não eu, não a igreja. Deus, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, irmãos. Aleluia. Não faça nada, igreja, não faça nada por contenda, mas não, e sim, siga o exemplo de Cristo, faça tudo por humildade, irmãos. Aleluia. Considere-se seu irmão superior a si mesmo. Não deixe seu irmão, eu preciso de você. Não se preocupe com o seu irmão, ame o seu irmão como a si mesmo, irmãos. Olhe o seu irmão e veja Cristo vivendo na vida dele. E diga uma mensagem: irmão, eu conto com você hoje no culto. Irmãos, nós temos que se importar mais um com o outro. Aleluia. Eita glória! Todas vezes, irmãos, nós olhamos só para si mesmo. Eita, aleluia! Oh, aleluia! Todas vezes nós nos importamos, irmãos, só conosco. Nós nos importamos, nós estamos caminhando de roupa. Nós nos importamos, irmãos, cabelos desmanchados. Esquecemos o nosso irmão. Que amor é esse? Que união é essa? Não foi isso que Deus ensinou. Não foi isso que Cristo nos ensinou, igreja. Aleluia. Quando você vê uma necessidade, ajude. Estenda a sua mão, que você puder fazer, faça por Ele. Porque Ele é a imagem e semelhança de Cristo. Ele faz parte do seu corpo. Aleluia. Nós, irmãos, sozinhos, não chegaremos a lugar